Você tem algum texto da Bíblia, uma passagem, uma história que é muito significativo para você? Eu tenho alguns textos que marcaram a minha vida. Eu vou compartilhar hoje um desses textos, uma dessas histórias com vocês. Eu era muito jovem e eu compreendi realmente que Deus tinha um plano para a minha vida. Me levou a tomar uma das decisões mais importantes que me fez hoje um homem feliz e realizado. Fique com a gente, está começando o programa Adoração, seu encontro com a Palavra de Deus. Olá, que prazer estar com vocês novamente aqui no programa Adoração. Uma satisfação muito grande estudar a Bíblia com todos vocês. Mas antes, eu gosto sempre, quando estou aqui na TV, agradecer a todos vocês, telespectadores que estão ao lado da TV Novo Tempo. Vocês que acompanham a nossa programação, vocês que oram pelo nosso trabalho, gratidão aos anjos da esperança que sustentam a Novo Tempo. Como eu digo sempre, você é a razão de tudo que nós fazemos aqui. Receba em nome de todos os servidores da Novo Tempo a nossa palavra de sincera gratidão pela honra da sua audiência e a confiança que você tem no nosso trabalho. E nós, além de pregarmos a palavra de Deus através dos nossos programas, nós oferecemos guias de estudo da Bíblia gratuitamente, que é a revista Esperança. Eu tenho aqui em minhas mãos um dos últimos lançamentos da Novo Tempo, que é a revista Esperança Mente Feliz. Estou mostrando aqui para você uma revista espetacular, uma mensagem linda, preparada pelo Dr. César Vasconcelos, que é um dos apresentadores do programa Vida e Saúde, que trata das doenças emocionais. Você tem alguém que passa por dificuldade? Este é o seu caso. Quer encontrar conselhos sábios, ligados à palavra de Deus, que vão lhe ajudar a tratar bem você com seus sentimentos e as suas relações interpessoais? Solicite a revista Esperança Mente Feliz. Você pode fazer isso ligando para a gente, ou você pode fazer isso mandando a mensagem pelo WhatsApp. O telefone que você pode ligar é 0 operadora 12 21 27 31 21. Mas você pode mandar uma mensagem no WhatsApp, talvez seja mais fácil para você. 12 982 44 4449. Apenas diga, eu quero a revista Mente Feliz. Ou você pode entrar no nosso site novotempo.com/escola bíblica e lá você vai fazer o seu cadastro. E você, ao entrar em contato conosco, ao você receber também o contato da nossa equipe, você vai escolher o endereço que você desejar e, como eu disse, vamos enviar gratuitamente para você. Faça contato conosco, ok? Estamos aguardando o seu pedido. Vamos orar agora? Rogando a presença do Espírito de Deus ao juntos estudarmos a sua palavra. Se você puder, feche os seus olhos, me acompanhe nessa prece, e se você não puder, está fazendo alguma coisa, quem sabe está aí com alguma atividade, mantenha o seu pensamento no céu. Vamos orar. Nosso grande Deus e Pai querido, nós agora vamos abrir a tua palavra. Eu rogo, Senhor, que o teu Espírito esteja comigo, assim como esteve ao estudar esse tema, para poder compartilhá-lo agora. Eu rogo que o teu Espírito esteja com cada um dos telespectadores que estão conectados conosco, aqueles que estão ouvindo esta mensagem, que eles sejam tocados pelo teu Espírito e que possamos ter a compreensão dos teus ensinamentos e, através do teu Espírito, o poder e a força para colocá-los em prática em nossa vida. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Eu disse aqui na introdução de que uma das histórias que marcaram minha vida, eu a estudei na Bíblia quando era bem jovem. Tinha, na verdade, 16 para 17 anos. E essa história me ajudou a entender o plano de Deus para a minha vida. Eu tomei a decisão mais importante, me tornar um cristão. E hoje eu sou um homem feliz e realizado. Tenho uma esposa maravilhosa, tenho uma filha encantadora, tenho
a grande honra e o privilégio de ser um pastor e poder dedicar a minha vida à pregação do Evangelho. Eu quero compartilhar essa história com vocês e eu desejo que os mesmos ensinamentos que tocaram o meu coração possam tocar o seu coração também. Se você tiver a sua Bíblia em mãos, eu o convido a abri-la no livro de Marcos, o Evangelho de Marcos, no capítulo 10, e vamos recordar a história do jovem rico, nos versos 17 ao verso 22. Eu quero ler primeiro com vocês aqui os versos 17 a 20, onde na minha tradução diz assim: E pondo-se Jesus a caminho, correu um jovem ao seu encontro, e ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e a tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha infância. Quando nós vamos ao texto que também está relatado no Evangelho de Lucas, lá menciona que era um jovem de posição. Não sabemos muito a respeito dele, mas nós sabemos que era um jovem rico, que era um jovem de posição e era um fiel membro da sua igreja. Certamente um judeu que praticava toda a lei, observava todos os mandamentos. Mas esse jovem agora nos diz aqui o texto de que ele estava precisando de algo mais. Ele tinha suas dúvidas e ele foi correndo ao encontro de Jesus. Eu até entendo a atitude dele de ir correndo, porque é uma característica dos jovens. Os jovens gostam de respostas rápidas, os jovens são muito ativos, eles são muito impulsivos, e ele foi correndo a Jesus não apenas porque era jovem, mas porque certamente ele tinha alguma necessidade, e ele viu em Jesus a oportunidade de atender esta necessidade. E nos diz aqui que este jovem, ao aproximar-se de Cristo, lhe saudou dizendo: Bom mestre. Foi educado. Notem o que Jesus lhe respondeu: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Talvez alguém pense assim: Jesus estava aqui negando a sua divindade ao dizer que só Deus é bom? Exatamente o contrário. Ao Jesus dizer que bom era somente Deus, ele estava afirmando para aquele jovem quem ele era: o Filho de Deus. Nós sabemos que a bondade é uma característica, um atributo divino, e ao dizer de que, aceitando a saudação de que ele era bom e dizer que é Deus, Jesus estava confirmando a sua divindade com toda certeza. E é bom nós lembrarmos aqui, eu mencionei aqui que a bondade é uma característica exclusiva de Deus, de que nós podemos ser bons também quando estamos ligados a Deus. Exatamente o que nos ensina o apóstolo Paulo em sua carta aos Gálatas, no capítulo 5, no verso 22, quando ele fala dos frutos do Espírito, o que ele disse, você conhece muito bem: amor, alegria, paz, benignidade, longanimidade, mansidão, fidelidade, domínio próprio, e ele cita também a bondade como um fruto do Espírito. Você quer ser um homem bom? Você quer ser uma boa mulher? Você quer ter bons relacionamentos? Mantenha-se ligado a Deus, porque quando estamos ligados a Deus, Ele transmite em nós a possibilidade de ser como Ele é. Bom como é Deus e praticar a bondade com todas as pessoas que estão ao nosso redor. Mas vamos voltar agora à pergunta que aquele jovem fez. Está no final do verso 17, que diz assim: Bom mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? Note que esta é uma característica exclusiva, esta pergunta é uma característica daquelas pessoas que acham que existe salvação pelas obras, que acham que podem fazer alguma coisa para serem salvas, ou para receber algum mérito da parte de Deus, ou para receber uma bênção. São pessoas que pagam promessas, são pessoas que acham que fazendo donativos
vão receber uma bênção de Deus, são aquelas pessoas que acham que ajudando o próximo vão agradar a Deus e assim receber algum mérito, por que não dizer a vida eterna? E quando nós vemos aqui o relato dessa história, nós podemos até entender que aquele jovem, perante a sua igreja, achava que ele era digno de ser salvo, sim, por conta das suas obras. Jesus veio nos ensinar exatamente o contrário, que a salvação é pela fé, é pela graça, é pelo sangue de Jesus Cristo. Mas note como que Jesus vai chegar a este jovem lhe transmitindo essa verdade. Notem comigo o que Jesus respondeu àquele jovem. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e a tua mãe. Jesus menciona aqui a parte dos mandamentos que tem relação com o próximo. Quando nós vamos a Êxodo 20 e estudamos ali os 10 mandamentos, nós vemos que 4 têm a ver com o relacionamento com Deus e os outros 6 com a relação com o próximo. Jesus mencionou aqui a segunda parte da lei, os mandamentos que têm relação com o próximo. E sabe por que Jesus fez isso? Porque a religião, ela só tem sentido se ela se demonstra nas relações práticas da vida, no relacionamento com o nosso próximo. Agora pare e reflita comigo. Imagina se apenas o verso 19 de Marcos capítulo 10 fosse observado em todo o mundo por todas as pessoas. Deixe toda a religião de lado, deixe o relacionamento com Deus de lado. Vamos nos concentrar aqui apenas nos mandamentos que têm relação com o próximo. Se todos seguissem esta orientação que está na Bíblia, não existiriam guerras, armamentos, não existiriam bombas, não existiriam cercas nas casas, nem usaríamos chave para entrar em nossas casas. Não haveria mais roubo, não haveria corrupção, cada um iria respeitar o outro, não haveria mais mentira, porque ninguém diria falso testemunho. O que aconteceria com as famílias quando ninguém mais tratasse a sexualidade de forma errada, cometesse adultério? E adultério não é só para quem é casado, para quem é solteiro também. Imagina se todos respeitassem os pais. Nós viveríamos em outro mundo, com outras relações. Mas por que não é tão simples assim? Porque existe algo mais. Notem a resposta daquele jovem. Então ele respondeu: Mestre, tudo isto tenho observado desde a minha infância. Quando eu ouço esse jovem dizer isto, sabe o que me vem à mente? Que ele era um jovem dedicado à sua igreja. Certamente era alguém fiel na devolução do santo e sagrado dízimo, generoso com as suas ofertas, praticava os princípios da igreja. Se ele fosse dos nossos dias, eu poderia dizer que ele estaria cantando no coral da igreja, participando das atividades junto com os jovens, quem sabe atividades missionárias, estava à frente participando, dedicando os seus talentos. Mas aquele jovem sentia um vazio no seu interior. Ele não estava seguro de que aquela vida na sua igreja ia lhe dar a salvação. Quando nós vamos aqui aos versos anteriores deste relato, o que nós encontramos ali? Jesus recebendo as crianças, colocando as crianças no colo, impondo as mãos e amando aquelas crianças. Era isso que aquele jovem sentia, necessidade de carinho, de amor. Imagina, os líderes da sua igreja não perceberam isto. Estavam, quem sabe, preocupados com a aparência daquele jovem, com a observância dos mandamentos, em ele praticar os princípios da igreja, e não perceberam que faltava alguma coisa naquele jovem, a ponto dele ir ao encontro de Jesus Cristo, saudar a Jesus Cristo como bom mestre, por todas as boas coisas que ele fazia, pela forma como ele tratou alguns momentos antes as crianças. E ele então abre o seu coração e ele diz exatamente aquilo que ele sentia. Saber como alcançar a vida eterna. Mas vamos agora à resposta de Jesus. Eu quero que vocês leiam comigo agora o verso 21. E Jesus, fitando-o, amou e disse: Só uma coisa te falta.
Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, então vem e segue-me. Eu quero destacar alguns pontos importantíssimos aqui neste verso. Em primeiro lugar, Jesus olhou para aquele jovem. O texto diz que Jesus fitou aquele jovem. Jesus parou o que estava fazendo e olhou nos olhos daquele jovem. Esse era o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele dava atenção às pessoas, ele ouvia as pessoas, ele não desprezava ninguém. Hoje vivemos numa sociedade de relacionamentos superficiais. As redes sociais estão aí para mostrar a superficialidade dos relacionamentos humanos. Você tem o costume de olhar para aquela pessoa que bate no vidro de seu carro pedindo uma esmola? Alguém que vem para lavar o vidro de seu carro? Aquela mulher com uma criança que está na calçada, na rua, você para e olha nos olhos dessas pessoas? Você já parou para olhar nos olhos daquela pessoa que está lá no seu trabalho ou na sua escola, dando atenção para elas, valorizando as pessoas? Eu vou mais longe, você, marido, tem olhado nos olhos da sua esposa? Você, esposa, tem olhado nos olhos do seu marido? Pais olhando nos olhos dos filhos? Quando Jesus olhou para aquele jovem, Jesus estava valorizando aquele jovem, olhando para ele para entender que ele era realmente importante. Nós precisamos dedicar tempo a olhar para as pessoas. E agora que Jesus olhou para aquele jovem, Jesus sabia o que se passava no seu coração. Jesus ia dizer algo muito difícil para aquele rapaz. E sabe o que Jesus fez? O texto diz que Jesus, fitando, o amou. Antes de dizer algo que seria difícil para ele, Jesus amou aquele jovem. É o que Deus faz conosco. Deus nos ama, não importa onde você esteja, não importa quão longe esteja numa vida de pecados, não importa que você esteja afastado da igreja, não importa em que condição você esteja, Jesus o ama. Jesus nos ama antes de nós aceitarmos os seus apelos, as suas palavras. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito por nós, quando ainda estávamos nos nossos pecados, e apesar dos nossos pecados, Jesus amou profundamente aquele jovem, para então dizer a ele aquilo que ele precisava ouvir. Jesus então diz àquele jovem: vende tudo que tens e dá aos pobres, depois vem e segue-me. Eu quero fazer mais 2 comentários. O primeiro é o fim deste verso, depois vem e segue-me. A pergunta que aquele jovem fez foi: o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E qual foi a resposta de Jesus? Você quer a vida eterna? Vem e segue-me. Amigos, a porta para a eternidade é Jesus. O caminho para o céu é Cristo. Não é uma igreja, não é um bispo, um missionário, um pastor, um padre, não é um canal de TV, um sinal de uma rádio, uma coleção de livros com belas ilustrações. O caminho para o céu é Jesus Cristo. Aquele jovem queria entrar no céu e Jesus disse para ele: vem e segue-me. A bênção que você deseja para o seu casamento, a bênção que você deseja na sua vida material, na sua saúde, é seguir a Jesus Cristo. A vida eterna começa aqui na terra, quando aceitamos a Cristo. Aqui nós começamos a desfrutar a alegria da esperança da eternidade. E quando seguimos a Jesus Cristo, nós encontramos todas as respostas para as inquietudes do nosso coração. Mas Jesus diz aqui àquele jovem uma coisa que ele precisava fazer. Note que Jesus diz: só te falta uma coisa. Jesus não disse para aquele jovem que ele deveria deixar de guardar os mandamentos, de que isso é coisa ultrapassada, que ele veio trazer uma nova palavra, que isso é coisa do Velho Testamento. Jesus não disse nada disso. Jesus disse: falta-te uma coisa, ou seja, aquilo que você está fazendo, você vai continuar a fazer. Continue indo na igreja, continue praticando os mandamentos, mas uma coisa te falta. E aí Jesus diz assim: vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Quando Jesus disse para aquele jovem, para ele vender tudo e dar para os pobres, não é porque os pobres estavam precisando do dinheiro daquele rapaz.
Jesus acolheu os necessitados. A Bíblia nos diz que nós devemos dar água a quem tem sede, alimento a quem tem fome, roupa a quem está nu, visitar aqueles que estão enfermos, os que estão aprisionados, está lá em Mateus 25. Mas quando Jesus disse que ele deveria vender e dar para os pobres, não era nos pobres que Jesus estava pensando, era na salvação daquele rapaz, era dar a ele a vida eterna. E quando Jesus diz, vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, Jesus estava dizendo, não existe lugar para mim no seu coração. Você jamais irá seguir-me enquanto você continuar amando o dinheiro. Ali estava o seu coração, ali estava o seu tesouro, ali estava a sua vida. Você já ouviu falar na lei da impenetrabilidade? A lei da impenetrabilidade diz que 2 corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Na vida espiritual é assim. Não existe na nossa vida lugar para 2 senhores. Ou você rende a sua vida a Cristo, ou você rende a sua vida a si mesmo. Ou você pratica as coisas que você deseja praticar segundo os desejos carnais, ou você rende a sua vida a Cristo para segui-lo, andar nos seus caminhos, ouvir as suas palavras e colocá-las em prática, e assim herdar a vida eterna. Quando Jesus disse para aquele jovem vender as suas riquezas e dar para os pobres, não é porque rico não entra no céu. Se alguém já disse isso é uma grande besteira, não existe isso. A Bíblia fala de prosperidade, a Bíblia conta histórias de filhos fiéis, foram pessoas prósperas, ricas, que ajudaram na pregação do Evangelho. Quantos anjos da esperança que têm condições financeiras estão sustentando o novo tempo? Não é que rico não entra no céu, é que o amor às riquezas é que tira as pessoas do céu. Foi isso que Jesus estava dizendo para aquele rapaz. Não existirá espaço na sua vida para mim. Você jamais irá me seguir genuinamente, enquanto você continuar amando as riquezas. Quer saber o final dessa história? Vamos ler agora o verso 22, que diz assim: Ele, porém, contrariado com essas palavras, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Se você for comigo a Lucas, no capítulo 9, no verso 23, você vai entender o conselho que Jesus disse àquele rapaz. Lucas 9, 23 diz assim: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Vou repetir: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e siga-me. Observa que Jesus disse àquele rapaz: vende tudo que tens e dá aos pobres e siga-me. O vende tudo que tens e dá aos pobres significa negar-se a si mesmo. Aquele jovem precisava tirar o seu amor das coisas materiais e render o seu coração e o seu amor a Jesus Cristo. É isto que significava para aquele jovem desfazer-se da sua riqueza, negar-se a si mesmo. Mas o texto aqui nos diz que aquele jovem deu as costas para Jesus, foi-se embora e nunca mais voltou. Eu faço uma pergunta do coração para você que está me ouvindo agora. O que ocupa o primeiro lugar no seu coração? Aonde está o seu amor? Existe alguma coisa que está no seu relacionamento entre você e Jesus? Existe alguma coisa que está impedindo você de entregar a vida a Cristo? É isso que você tem que negar. Não se esqueça, quando a gente coloca o nosso eu em primeiro lugar, nós não abrimos espaço para Jesus entrar em nossa vida. Eu era muito jovem, estava para completar 17 anos. Fazia o curso técnico universitário na Universidade Federal de Juiz de Fora. Eu jogava no time do bairro, jogava no time da universidade, jogava no time da minha cidade. Eu amava futebol, amava jogar bola. Eu tinha muitos amigos por conta do futebol. Eu cresci fazendo da bola um travesseiro. Eu tive que largar tudo. Eu perdi meus amigos, meu desejo que era de jogar bola, e tive que ajustar a minha vida, minha carreira profissional, porque ali estava o meu coração. Eu conhecia Jesus Cristo.
E eu decidi abandonar tudo aquilo que eu fazia e seguir a Jesus. Foi a decisão mais importante que eu tomei na minha vida. Como eu disse aqui, eu vou repetir. Sou um homem feliz, realizado, tenho esperança no meu coração. Compartilhei essa mensagem com a minha família. E hoje eu anseio a volta de Cristo para reencontrar o meu pai, que entregou sua vida a Cristo. Reencontrar a minha mãe, que me educou nos seus braços, que me ensinou a amar a Jesus. Nós conhecemos essa verdade juntos. Eu era religioso, mas não conhecia Jesus. Eu quero dizer a você, meu amigo e minha amiga, que ao trazer esta mensagem, eu quero que você faça uma reflexão agora. Olhe para o seu coração. Será que existe alguma coisa que você tem que abandonar? Existe algo que você precisa retirar para que Jesus tome conta? Faça isso, porque Ele está voltando. A porta da graça está aberta. Talvez hoje seja a sua oportunidade de entregar a vida a Jesus. Nós aqui no Novo Tempo abrimos esse livro, pregamos com força, oferecemos nossos guias de estudo, porque nós acreditamos na esperança da volta de Jesus. Eu apelo a você, solicite a revista Esperança, todas elas, os mais diversos temas, estude a Bíblia, conheça esse caminho que é Jesus Cristo, desenvolva um relacionamento profundo com Jesus. A oportunidade é hoje, é agora. Quem sabe eu estou sendo aqui um instrumento de Deus para falar a você aquilo que o jovem disse, que Jesus disse ao jovem rico: vende o que tens e dá aos pobres. O que você está esperando para entregar a sua vida a Jesus Cristo, para obter a vida eterna? Existem bênçãos que Jesus quer lhe dar hoje, e essas bênçãos serão coroadas com a nossa alegria de ver eternamente ao lado dos nossos queridos. Sabe o que Deus está preparando para você? Infinitamente mais do que tudo aquilo que você pode imaginar. Jesus prometeu que ia para o céu, ia preparar um lugar para mim e para você. É a eternidade que está nos aguardando. E chegou a hora de nós nos prepararmos para este grande dia do encontro com Jesus Cristo. Sabe, amigos, assim como variam as enfermidades, variam os remédios. Jesus não pediu a Pedro, Tiago e a João para vender as redes para segui-lo, porque ali não estava o amor daqueles homens. Quando Jesus pediu ao jovem rico para vender as suas riquezas e dar aos pobres, é porque ali estava o seu coração, nas coisas materiais da vida. É muito mais fácil observar os mandamentos, se tornar um membro aceitável de uma igreja, do que seguir genuinamente a Jesus Cristo. Eu quero ler um último texto com vocês. Está em João, no capítulo 14, o verso 23, que diz assim: se alguém me ama, palavras de Cristo, guardará a minha palavra, e eu e o meu Pai o amará, e viveremos com ele e faremos nele morada. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos com ele e faremos nele morada. Está aqui o conselho de Cristo para você. Abra a sua vida para Cristo. Aceite hoje, negue o seu eu e receba a bênção da eternidade. Eu o convido agora a você fechar os seus olhos para nós orarmos. Grande Deus e Pai, obrigado por essa palavra falada no nosso coração. Que nós possamos entregar a nossa vida a Cristo. Não dar as costas, mas aceitá-lo. Abrir o nosso coração e segui-lo. Este caminho que o Senhor colocou na nossa vida, para que tenhamos o direito à eternidade. Dá-nos a tua bênção hoje e sempre. Nós pedimos agradecidos, em nome de Jesus. Amém.